Imagine só, um homem que marcaria a história com sua genialidade nasce em meio ao frio de um entardecer de inverno, às 17h30, no coração pulsante de Dublin. Sim, estamos falando de Edmund Burke, figura que o mundo viria a admirar, e cuja origem remonta a um dia 12 de janeiro, mas não qualquer janeiro, e sim o de 1729, ano em que a Irlanda, terra de tradições profundas e paisagens deslumbrantes, ganharia um de seus filhos mais ilustres. Seu primeiro suspiro não veio na capital, mas sim em Shanaclaw, uma joia escondida no condado de Cork, lá no sul do país, onde a beleza natural se mistura à riqueza cultural. Seu pai, Richard Burke, não era um homem qualquer. Advogado de sucesso nos tribunais dublinenses, pertencia à alta classe média, parte da chamada gentry irlandesa, aquelas famílias que carregavam consigo o peso e o prestígio de uma linhagem distinta. E que linhagem? Os Burkes de Connekin, no oeste da Irlanda, eram seus antepassados, um nome que ecoava desde os tempos medievais, quando os normandos deixaram sua marca na terra. O próprio sobrenome Burke é um legado daquele período, derivado da palavra burg, que evoca fortalezas e poder. Não à toa, a família se orgulhava de suas raízes anglo-normandas, um passado que moldaria o futuro de Edmund de maneiras que poucos poderiam prever. Sua mãe, Mary Nagley, era o retrato da resistência e da fé irlandesa. Católica devota, vinha de uma família unida e tradicional, também originária de Cork, onde o mar encontra a terra em um abraço eterno. Mas aqui começa uma história de contrastes. Enquanto Mary carregava consigo a herança católica, Richard era protestante. Um detalhe que não passaria despercebido na Irlanda do século XVIII, onde a religião ditava destinos. Esse casal, unido apesar das diferenças, enfrentaria provações que fariam até os mais fortes vacilar. Dos 9 filhos que vieram ao mundo, muitos não sobreviveriam à infância, uma realidade cruel da época, que poupou poucos, incluindo o próprio Edmund, que, contra todas as probabilidades, cresceria ao lado de irmãos como Juliana, Richard e Garret. Os primeiros anos de Edmund foram divididos entre a tranquilidade rural de Cork e a agitação de Dublin, onde a família se estabeleceu. Era um menino curioso, crescendo em um lar onde a lei e a fé se entrelaçavam de maneira complexa. Seu pai, pragmático e conectado aos círculos de poder, lhe ensinou desde cedo o valor da razão e da estratégia. Já sua mãe, com sua fé inabalável, plantou nele uma sensibilidade que o acompanharia pela vida. Essa dualidade, entre o protestante pragmático e o católico sensível, seria a semente de um pensamento único, capaz de enxergar o mundo por ângulos que poucos ousavam explorar. Sua educação foi tão singular quanto sua origem. Em Cork, ainda criança, teve o privilégio de ser instruído por um tutor excepcional, O'Halloran, o mestre que lhe abriu as portas do latim e de outros saberes com uma paixão contagiante. Mas seu destino pedia mais. Aos 11 anos foi enviado para uma escola em Kildare, onde o rigor acadêmico o preparou para o próximo grande passo, o prestigioso colégio de Abraham Shackleton, em Ballitore, uma instituição que formava mentes brilhantes. E foi assim, aos poucos, que o jovem Edmund se aproximou de Dublin, cidade que o receberia de braços abertos em 1741, quando, com apenas 14 anos, cruzou os portões do Trinity College. O Trinity, a única universidade da Irlanda na época, um farol de conhecimento onde se misturavam sonhos e ambições. Mas aqui surge um mistério. Como um católico em plena era das restrições religiosas, conseguiu estudar em uma instituição dominada por protestantes? A resposta está na astúcia e na determinação. Edmund, apesar de criado no catolicismo materno, soube navegar pelas águas turbulentas da sociedade irlandesa. Em 1744, já adaptado às regras do jogo, foi oficialmente registrado como aluno, e não demoraria a brilhar. 4 anos depois, em 1748, deixava a universidade não apenas com um diploma, mas com uma reputação, a de um jovem promissor, dotado de uma inteligência afiada e uma capacidade de argumentação que deixaria marcas profundas. Mas não se engane, sua trajetória não foi um mar de rosas. A Irlanda do século XVIII era um campo minado de tensões. Os católicos, maioria esmagadora, viviam à margem, enquanto uma minoria protestante, apenas 10% a 15% da população, controlava as terras, o poder político e a economia. Era um sistema injusto, construído sobre séculos de conflitos, guerras e confisco de terras, onde famílias inteiras viam seu sustento ser arrebatado por leis que favoreciam os recém-chegados. Os Burke, embora parte da classe média ascendente, não estavam imunes a essas divisões. Em sua própria família havia católicos e protestantes,
um reflexo da complexa identidade anglo-irlandesa que o acompanharia por toda a vida. Essa herança conflitante não o enfraqueceu, pelo contrário, foi o combustível que alimentou seu gênio. Edmund Burke não era apenas um observador, era um homem capaz de se colocar no lugar do outro, de enxergar além das aparências e de questionar as estruturas de poder com uma lucidez rara. Sua capacidade de empatia, aliada a um intelecto brilhante, o tornaria uma voz única em um mundo dividido. E enquanto a Irlanda seguia seu curso, marcado por desigualdades e lutas, ele preparava o terreno para uma carreira que transcenderia fronteiras. Os anos em Trinity foram apenas o começo. Dublin o viu crescer, mas o mundo ainda o aguardava. E quando chegasse a hora, Edmund Burke não apenas participaria da política, ele a transformaria, levando consigo as lições de uma infância entre duas classes e duas Irlandas. Um homem moldado pelas contradições, mas determinado a deixar um legado de justiça, razão e humanidade. Mas não foi apenas nos bancos acadêmicos que Edmund Burke brilhou, foi nas margens do currículo, nos debates inflamados e nas páginas que escrevia com paixão, que seu gênio se revelou. Trinity College pode tê-lo formado, mas foram as sociedades literárias, os círculos de discussão e as polêmicas que ele mesmo provocava que o consagraram como uma voz impossível de ignorar. Convidado a participar dos mais prestigiados debates do colégio, Burke não apenas aceitou o desafio, ele o dominou. Sua oratória, afiada como uma lâmina e quente como as chamas de uma forja, conquistava plateias e deixava adversários sem réplica. E quando a palavra falada não bastava, ele recorria à escrita, seja desvendando os meandros da história, seja dissecando as entranhas da política com uma precisão que poucos ousavam igualar. Seu nome começou a circular além dos muros da universidade. The Reformer, jornal para o qual contribuiu em seu último ano, tornou-se veículo de suas ideias mais ousadas. Um palanque onde defendia reformas com a mesma veemência com que criticava os abusos do poder. Mas não era apenas a política que o consumia. A poesia também o seduzia e em seus versos, menos conhecidos porém igualmente intensos, transparecia a alma de um homem dividido entre a razão e a emoção, entre o rigor do pensador e a sensibilidade do artista. A literatura para Burke não era mero ornamento, era uma extensão de seu ser, um campo onde podia explorar sem limites as contradições que o habitavam. Filosofia, história, política, em qual delas ele se destacaria mais? A pergunta era retórica porque Burke não escolheria uma, ele as dominaria todas, tecendo entre elas uma rede de ideias que ainda hoje nos desafia. Quando deixou Trinity em 1750, o mundo parecia se abrir diante dele. Dublin já era pequena para suas ambições, e Londres, com seu fervilhar de ideias e poder, o chamava. Seu pai, sempre presente, aconselhou-o a seguir para os Inns of Court, onde o direito poderia ser sua porta de entrada para a influência. E assim, com as malas cheias de sonhos e a mente repleta de projetos, Burke embarcou rumo à Inglaterra. O Middle Temple, uma das mais antigas instituições jurídicas do país, deveria ser seu próximo campo de batalha. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Os anos no Middle Temple foram de aparente quietude, mas apenas para quem não conhecia a mente inquietante de Edmund. Enquanto seus colegas se afogavam em manuais de jurisprudência, ele devorava tratados de filosofia. Correspondia-se com intelectuais e esboçava textos que já anunciavam o gigante que viria a ser. O direito, afinal, era apenas um meio. Seu verdadeiro chamado estava nas letras e no pensamento. E quando, em 1755, confessou ao pai que a toga de advogado não lhe servia, não foi uma desistência, mas uma declaração de independência. A lei perderia um estudante medíocre, o mundo ganharia um dos seus maiores pensadores. Foi nesse período de transição que Burke, ao lado de seu primo William Burke, um aliado intelectual e um amigo para toda a vida, mergulhou em um projeto ambicioso, An Account of the European Settlements in America. Mais do que um tratado histórico, a obra era um retrato vivo das tensões coloniais, uma análise aguda das rivalidades entre ingleses, franceses e espanhóis no Novo Mundo. Publicado às vésperas da Guerra dos 7 Anos, o livro revelava não apenas sua erudição, mas sua capacidade de conectar história, política e moral em um único argumento coerente. Era a prova de que Burke não escrevia sobre o passado por mero academicismo, ele o fazia para iluminar o presente e advertir sobre o futuro. E enquanto a Europa ardia em conflitos e o iluminismo espalhava suas luzes e suas sombras por todo o continente, Burke observava, absorvia e preparava-se para entrar no palco onde sua voz ecoaria com mais força. O século XVIII era um tempo de revoluções intelectuais, onde pensadores como Voltaire, Rousseau, Locke e Hume redesenhavam os contornos da sociedade.
Mas entre eles, um irlandês de fala mansa e ideias poderosas começava a traçar seu próprio caminho. Não para repetir os outros, mas para questioná-los. Não para seguir as modas do pensamento, mas para forjar as suas próprias verdades. E assim, entre manuscritos inacabados e noites de discussões acaloradas, Edmund Burke deixava para trás o jovem indeciso do Middle Temple e emergia como que sempre esteve destinado a ser um homem cuja pena mudaria o curso da história. Burke não se contentava em observar o mundo como um espectador passivo. Ele via as misérias e as injustiças que teimavam em persistir, não como fatalidades, mas como desafios a serem decifrados. E foi com essa urgência intelectual que em 1756, lançou a Vindication of Natural Society, uma obra que à primeira vista, parecia um libelo anarquista, mas que na verdade, era um espelho distorcido erguido diante dos excessos da razão desvinculada da moral. A ironia era tão sutil que muitos não perceberam. Burke não pregava o caos, mas advertia sobre os perigos de uma sociedade que, em nome do progresso, esquecesse os laços que a uniam. E que gesto de elegância foi aquele prefácio à segunda edição, em 1757. Não uma retratação covarde, mas uma explicação serena. Não era isso que eu queria dizer, ou melhor, era, mas não da forma como vocês entenderam. Ele brincava com as expectativas, desafiando o leitor a enxergar além das palavras. Porque para Burke a sociedade natural não era um estado de selvageria, mas o reconhecimento de que antes de qualquer contrato social, já éramos parte de algo maior, uma família humana, onde a compaixão e a responsabilidade mútua precediam qualquer lei escrita. Era uma ideia que dialogava e até confrontava o Leviatã de Hobbes. Enquanto o filósofo do século anterior via no estado de natureza uma guerra de todos contra todos, Burke enxergava ali os primeiros sinais de uma ordem orgânica, quase sagrada. Não por acaso, suas reflexões se estendiam à religião, onde o deísmo, essa crença em um Deus relógio distante e impessoal, era posto à prova. E se a revelação não for apenas um conjunto de dogmas, mas uma luz que ilumina o próprio caminho da razão? Ele não rejeitava a ciência, mas insistia, o conhecimento não poderia ser reduzido a fórmulas. Havia algo no sublime e no indizível que escapava às medidas do empirismo. E foi justamente o sublime que o consagrou. A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, publicada em 1757, não era apenas um tratado de estética, era uma revolução silenciosa. Burke desvendava porque certas coisas nos arrebatam, não pela harmonia perfeita, mas pela grandiosidade que nos faz sentir pequenos, não pela beleza dócil, mas pelo terror que paradoxalmente nos eleva. Uma tempestade no mar, uma montanha intransponível, a sombra de um poder divino, eis o sublime, essa experiência que nos lembra de nossa própria fragilidade e, ao mesmo tempo, de nossa capacidade de transcendê-la. Os alemães entenderam. Kant, o gigante de Königsberg, bebeu dessa fonte. Mais tarde Nietzsche, com sua paixão pelos abismos, reconheceria ali um precursor. Porque Burke não falava apenas de arte, falava do coração humano, desse lugar onde a razão se curva diante do mistério. E enquanto a Europa se preparava para os tremores da Revolução, ele já anunciava que as grandes transformações não viriam apenas das ideias, mas das emoções que elas despertam. Mas a vida, como sempre, teimava em interrompê-lo. O projeto ambicioso de uma History of England, que deveria abarcar desde a chegada de Júlio César até a morte da rainha Ana, ficou pela metade. Os manuscritos, abandonados em 1760, só viriam à luz meio século depois, como um fantasma de um gênio interrompido. Ainda assim, mesmo incompleta, a obra revelava seu método. Burke não escrevia história como um cronista frio, mas como quem busca nas entranhas do passado as lições para o presente. E o presente, afinal, o chamava. Em 1759, uma porta se abriu. William Gerard Hamilton, jovem membro do parlamento, precisava de um secretário. Não qualquer secretário, um homem de letras, capaz de transformar discursos em armas. Burke era a escolha óbvia. E assim, aos poucos, o filósofo que desvendava o sublime nas páginas dos livros passou a enfrentá-lo na arena política. Porque afinal, não há espetáculo mais arrebatador, nem mais perigoso, do que o poder em movimento. Em 1761, o destino o chamou de volta à Irlanda, não como um estranho, mas como Secretary of Ireland, um título que soava menos como um cargo e mais como um fardo sagrado.
Bork retornava a uma terra que lhe era familiar como o próprio sangue, a mesma terra onde menino correrá pelos campos de Minster, onde o ar cheirava a turfa e a memória de sua mãe católica, aquela herança silenciosa que o perseguia como uma sombra benéfica, ainda pulsava nas colinas. Mas a Irlanda que encontrou não era a doce lembrança de infância. Era um país ferido, rasgado entre a fome dos camponeses e a ganância dos latifundiários protestantes, entre as leis penais que esmagavam os católicos e a violência surda que brotava dos White Boys, aqueles fantasmas noturnos que incendiavam celeiros e desafiavam a ordem com foices e desespero. Hamilton, seu mentor, havia depositado nele uma confiança cega. Você entende essa terra como poucos disseram-lhe, e Bork sabia que era verdade. Mas entender não bastava. Ele tentará, Deus como tentará. Suavizar as leis que sufocavam os católicos, argumentar contra a opressão que transformava irmãos em inimigos. Mas Londres ouvia com um ouvido e ignorava com o outro. Até mesmo seus aliados liberais, aqueles que se diziam progressistas, recuavam quando o assunto era a Irlanda. É complicado, murmuravam, como se a justiça devesse curvar-se à conveniência. E assim Bork viu-se mais uma vez na encruzilhada, um homem de princípios em um jogo onde os princípios eram moeda falsa. Até que em 1764, o chamaram de volta, não como um derrotado, mas como um estrategista. Hamilton, agora sem seu posto, abriu-lhe as portas para algo maior. Charles Watson Venvord, o Marquês de Rockingham, um homem cujo nome já era sinônimo de poder, e, ousadamente, de reforma. Rockingham não era apenas um lorde, era um Whig de verdade, daqueles que ainda acreditavam que a liberdade não era um privilégio, mas um direito. E ele precisava de Bork. Não como um secretário qualquer, mas como a mente por trás das palavras que moveriam o império. Foi assim que em 1765, Edmund Burke entrou para o parlamento. Não por herança, não por compra de votos como tantos faziam, mas pela força de suas ideias. Vendover, sua circunscrição pode ter sido um detalhe burocrático, mas seu lugar na história seria conquistado à pura eloquência. Ali, entre os bancados de carvalho e o murmúrio dos pares, ele encontrou seu verdadeiro palco. E não demorou para que todos soubessem, quando Burke falava, até os relógios pareciam parar para ouvir. Os Rockingham Whigs, esse grupo de homens que se reunia em torno de uma mesma fé na razão e na moderação, tornaram-se sua família política. E foi entre eles que Bork finalmente pôde desdobrar sua visão. Um império onde a lei não fosse uma corrente, mas um escudo. Onde a Irlanda não fosse uma colônia a ser explorada, mas uma nação a ser respeitada. Mas o caminho não seria fácil. As crises agrárias na Irlanda persistiam, os impostos sobre lã e sabão asfixiavam o comércio, e a cada relatório de violência em Minster ou Leinster, seu coração se apertava. Como pode um país prosperar quando metade de seus filhos vive como criminosos por decreto? Perguntava-se, enquanto a tinta de suas cartas secava com a urgência da denúncia. E então, em 1766, a sorte, ou o destino lhe sorriu de novo. A herança deixada por seu irmão Garret não era apenas dinheiro, era liberdade. Liberdade para voltar à Irlanda não como funcionário, mas como homem livre, para ser recebido em Cork com honras, para ver seu nome gravado nas atas da cidade como Freeman, um título que para ele, valia mais que qualquer cargo em Westminster. Porque Burke, afinal, nunca esquecera, ele era um irlandês. Mesmo quando falava pelos ingleses, mesmo quando vestia as roupas da corte, sua voz carregava o eco dos ventos do Atlântico. De volta a Londres com o bolso mais cheio e a consciência ainda mais aguçada, ele se lançou à batalha que definiria sua era. Entre 1769 e 1770, suas mãos escreveram 2 tratados que sacudiriam os alicerces do poder. Thoughts on the Cause of the Present Discontents não era um panfleto, era um manifesto. Uma advertência. Cuidado, dizia, quando os homens no poder confundem seu interesse com o do povo, a corrupção não é um acidente, é o sistema. E o sistema, ele sabia, estava apodrecendo. Porque a Inglaterra do século XVIII, aquela nação que se gabava de sua Constituição, havia se tornado um teatro de sombras. O rei George III, jovem e obstinado, não queria ser um monarca constitucional, queria ser um soberano. E o parlamento cada vez mais curvava-se não à vontade do povo, mas aos caprichos da coroa. Bork via o perigo com uma clareza aterradora. Se nada fosse feito, a liberdade que tanto celebravam não passaria de uma lembrança. E ele, Edmund Burke, não estava disposto a deixar que isso acontecesse. Não sem lutar. Mas Burke não era homem de se curvar a conveniências. Enquanto outros sussurravam suas críticas nos corredores do poder, ele ergueu a voz como um trovão sobre o parlamento.
Não bastava ser um observador passivo da história, ele seria seu arquiteto, seu acusador, seu último bastião contra a tirania que se insinuava. E quando, em 1770, Lord North assumiu o cargo de primeiro-ministro, selando sua aliança com George III como um pacto de ferro, Burke soube que a batalha pela alma da Grã-Bretanha havia começado. Era uma época de escolhas perigosas. A coroa, ávida por controle, estendia seus tentáculos sobre as colônias americanas com uma série de taxações e restrições que mais pareciam grilhões do que políticas. Stamp Act, Townshend Acts, cada novo decreto era uma facada na promessa de autogoverno que os colonos acreditavam ter. E enquanto os mercadores de Bristol, seus eleitores, tremiam ante a perspectiva de perder seus lucros com o açúcar e o tabaco das Américas, Burke via além dos livros contábeis. Ele via o império se desmoronando pela própria arrogância. Um representante que traísse sua consciência por interesses locais não seria digno nem do cargo, nem da confiança que nele depositam, declarou perante a multidão em Bristol, em 1774, quando se candidatou a representar a cidade. Não eram palavras vazias, era um juramento. E quando os eleitores, divididos entre o medo e a esperança, lhe entregaram um assento no parlamento, Burke não prometeu prosperidade, prometeu verdade. Mesmo que essa verdade custasse caro. Porque a verdade, naquele momento, era que a Grã-Bretanha estava à beira de um abismo. Enquanto o rei e North jogavam xadrez com as vidas dos colonos, ignorando seus apelos por representação, Burke alertava: um povo oprimido, quando não tem mais nada a perder, torna-se invencível. E quando, em 1775, os primeiros tiros ecoaram em Lexington e Concord, não foi uma surpresa para ele. Foi a confirmação de um presságio. A Revolução Americana não era uma rebelião de ingênuos. Era o grito de um povo que havia lido Locke, que conhecia seus direitos e, acima de tudo, que já não temia o poder que o oprimia. E enquanto a coroa enviava mais tropas, enquanto North insistia em esmagar a dissidência com força bruta, Burke se levantava no parlamento não como um traidor, mas como o único que ainda enxergava o futuro. Vocês podem vencer todas as batalhas, mas perderão a guerra, advertiu. Porque não se conquista um povo com baionetas. Conquista-se com justiça. E justiça naquele momento significava uma coisa simples: reconhecer que a liberdade não era um privilégio a ser concedido, mas um direito inalienável. Que as colônias não eram propriedades, mas sociedades livres, ligadas à Grã-Bretanha não por grilhões, mas por laços de interesse mútuo. Que o império não se mantinha pela força, mas pela lealdade, e a lealdade, uma vez quebrada, não se conserta com decretos. Enquanto a guerra se arrastava, enquanto os generais britânicos se afogavam em derrotas humilhantes, Burke não se calou. Escreveu, discursou, implorou. A conciliação não é fraqueza, é sabedoria, insistia. Mas o orgulho da coroa era surdo. E quando, em 1783, a Grã-Bretanha foi obrigada a reconhecer a independência dos Estados Unidos, não foi uma vitória para os rebeldes. Foi uma derrota para a cegueira de um sistema que preferiu a guerra à razão. Burke, porém, já olhava adiante. Porque se a Revolução Americana havia provado uma coisa, era que as ideias de liberdade não conheciam fronteiras. E enquanto a França, do outro lado do canal, começava a tremer com os primeiros sinais de sua própria revolta, ele sabia: o mundo estava mudando. E a Grã-Bretanha, se quisesse sobreviver, teria que escolher entre o passado e o futuro, entre a tirania e a liberdade, entre o medo e a coragem. E Edmund Burke, como sempre, já havia feito sua escolha. O parlamento britânico, porém, ainda resistia à evidência. Enquanto os relatórios de Yorktown chegavam como um golpe surdo às portas de Westminster, muitos insistiam em murmurar sobre ajustes táticos ou revisões estratégicas, como se a derrota pudesse ser diluída em eufemismos. Mas Burke não tinha tempo para meias palavras. Ele sabia que a guerra já estava perdida muito antes de Corvallis render sua espada. Perdida no momento em que o primeiro tiro foi disparado em Lexington. Perdida quando Londres escolheu a arrogância em vez da sabedoria. Perdida, acima de tudo, quando o governo de North preferiu o orgulho à paz. E agora, com as colônias livres e a França celebrando sua vingança, a Grã-Bretanha enfrentava uma escolha amarga: continuar a sangrar ou admitir que o império não era mais o que fora. Burke, porém, via além da humilhação. Enquanto seus colegas se afogavam em lamentos ou em cálculos mesquinhos de poder, ele já desenhava o caminho adiante. Não com discursos inflamados, mas com uma verdade inconveniente: a derrota não era o fim, era uma lição. E quem não a aprendesse estaria condenado a repetir os mesmos erros, desta vez contra a própria nação.
Foi assim que em 1782, quando o novo governo de Rockingham assumiu o poder, sim, o mesmo Rockingham que Burke havia apoiado anos antes, na esperança de evitar aquele desastre, ele não perdeu tempo. Enquanto os lordes ainda debatiam os termos da rendição, Burke já apresentava sua visão. A reconciliação não era mais possível, mas a reconstrução sim. E ela deveria começar não com mais guerras, mas com reformas. Não com a negação do passado, mas com sua correção. Primeiro, os direitos das colônias, agora estados independentes, deviam ser reconhecidos não como uma concessão, mas como um princípio. Não podemos governar à força aqueles que se governam por ideia, declarou perante a Câmara dos Comuns, enquanto os murmúrios de descontentamento ecoavam pelas bancadas. Mas podemos e devemos garantir que o comércio flua, que os laços culturais permaneçam, e que a Grã-Bretanha não se torne, por teimosia, uma nação isolada em seu próprio ressentimento. Depois veio a questão mais delicada, a reforma interna. Porque se a revolta americana provara algo, era que um sistema político fechado, dominado por uma elite que se recusa a ouvir, era um convite à rebelião. Burke, que havia perdido seu assento em Bristol por se recusar a curvar-se aos interesses comerciais locais em detrimento de seus princípios, sabia bem disso. Um parlamento que não representa é um parlamento que não dura, advertiu. E propôs, radical para a época, que a coroa e os lordes abrissem mão de parte de seu poder em favor de uma Câmara mais plural, mais responsável, mais inglesa no melhor sentido da palavra. Mas não era apenas sobre política. Era sobre justiça. Quando os tumultos anticatólicos de 1780 explodiram em Londres, com multidões enfurecidas saqueando casas, queimando igrejas e linchando inocentes em nome de um patriotismo doentio, Burke não hesitou. Enquanto outros políticos se escondiam atrás de declarações vagas ou, pior, incitavam o ódio por conveniência, ele foi direto ao ponto. Uma nação que persegue seus próprios cidadãos por fé ou origem não é uma nação, é uma tirania disfarçada. Suas palavras, proferidas com a coragem de quem já havia perdido tudo menos a consciência, ecoaram como um aviso. O verdadeiro perigo não vinha de além-mar, mas da podridão moral que corrói por dentro. E então, quando a paz finalmente chegou, a citada em Paris, selada com tinta e lágrimas, Burke não comemorou, porque sabia que o tratado era apenas o começo. A verdadeira batalha seria convencer uma geração de líderes britânicos de que o futuro não pertencia aos que se agarravam ao passado, mas aos que ousavam reimaginá-lo, que a liberdade não era uma ameaça, mas a única base sólida sobre a qual o império poderia se reinventar. Ele não tinha ilusões, seria uma luta longa. Os conservadores o chamariam de traidor, os radicais de tímido. Mas Burke, como sempre, seguia adiante, não porque acreditava na vitória fácil, mas porque sabia que as grandes mudanças não nascem de um único discurso, mas da teimosia daqueles que se recusam a desistir. E enquanto a Europa inteira tremia às vésperas de uma revolução muito mais sangrenta, Edmund Burke já preparava sua próxima batalha. Porque a história, ele sabia, não perdoa os que ficam parados. Mas Burke não era homem de se contentar com meras formalidades ou cargos efêmeros. Quando Lord Rockingham, seu aliado mais próximo, o chamou para servir como Privy Councillor, não foi um convite qualquer, foi o reconhecimento de que, em meio ao caos político, poucos tinham a clareza e a coragem para cortar o que não servia mais. E cortar, ele cortou. Com mãos firmes, desmantelou um sistema inchado de privilégios obsoleto, extinguindo mais de 130 cargos redundantes no serviço civil, aqueles resquícios de uma era em que o Estado existia para servir a uma casta, não a uma nação. 70.000 libras por ano, dinheiro que deixava de ser desperdiçado em sinecuras para ser direcionado ao que realmente importava. Não era reforma, era cirurgia. E Burke, como um cirurgião implacável, não hesitava onde outros tremiam. Mas a história, como sempre, não espera. Rockingham morreu jovem, aos 52 anos, e com ele se foi a breve janela de poder que Burke tivera. Em meses o governo desabou, e Shelburne, um homem de visões tão distintas que até os aliados se tornavam adversários, assumiu o posto. Para Burke, era o retorno à oposição, mas não à inércia. Enquanto a América conquistava sua independência e a Europa se reconfigurava, ele permanecia atento, pronto para a próxima batalha. E ela não demoraria. Em 1783, o Treaty of Paris selou o fim da Guerra Revolucionária, mas também marcou o início de um novo capítulo para Burke. O desmonte do aparato militar britânico, a demobilização de tropas, o pagamento de pensões. Era um trabalho ingrato, burocrático, mas necessário, e ele o fez com a mesma precisão com que desferia seus discursos. Até dezembro daquele ano, quando deixou o cargo de paimaster pela última vez, não havia um centavo fora do lugar.
nenhuma promessa não cumprida. Mas seu legado não se media em balanços contábeis. Porque Burke já olhava além. Enquanto a maioria dos políticos se ocupava com as migalhas do poder, ele voltava seus olhos para uma das manchas mais sombrias do império, o tráfico de escravos. Não era uma causa popular. Bristol, sua antiga base eleitoral, enriquecia com o comércio de vidas humanas. Os donos de plantações nas Índias Ocidentais pressionavam o parlamento com a mesma intensidade com que seus navios açoitavam as ondas. E mesmo assim Burke ergueu a voz. Não como um radical ingênuo, mas como um homem que entendia que certas práticas não apenas corrompiam a alma de uma nação, elas a condenavam. Em 1788 suas palavras ecoaram na Câmara dos Comuns com uma força que poucos ousaram igualar. O tráfico de escravos é uma violência tão extrema, tão contrária aos sentimentos e capacidades da família humana, que nenhuma necessidade, nenhuma conveniência, nenhum interesse pode justificá-lo. Não era retórica vazia. Era um desafio lançado aos que lucravam com o sofrimento, aos que se escondiam atrás de argumentos econômicos para defender o indefensável. E quando Wilberforce, anos depois, lideraria a campanha abolicionista, seria com o apoio incondicional de Burke. Um homem que sabia que a verdadeira grandeza de um império não se media em colônias ou ouro, mas na capacidade de reconhecer suas próprias sombras e enfrentá-las. A Irlanda, enquanto isso, chamava por ele, não como o exílio, mas como o reencontro. Em 1786, ajudou a fundar a Royal Irish Academy, um farol de conhecimento em uma terra que a Inglaterra tratava como colônia de segunda classe. E mesmo ali, entre os salões de Dublin, sua mente não descansava. Porque Burke não lutava por causas isoladas, lutava por um princípio, a ideia de que o poder, quando não temperado pela justiça, não passa de tirania disfarçada. E enquanto a França se preparava para sua própria revolução, aquela que ele tanto temera e, em parte, previra, Burke já traçava as linhas da próxima resistência. Não contra o progresso, mas contra a ilusão de que a liberdade poderia florescer onde a decência humana era pisoteada. A batalha pela abolição seria longa. Mas, como sempre, ele não desistiria. Porque homens como Edmund Burke não nascem para testemunhar a história, nem nascem para forçá-la a se curvar à consciência. Mas a batalha que se avizinhava não seria travada com canhões ou exércitos, seria uma guerra de princípios, onde a arma mais afiada seria a própria consciência de uma nação. E quando o Império Britânico, embriagado por suas conquistas na Índia, começou a confundir saque com civilização, Burke viu que poucos ousaram enxergar, que por trás da fachada de progresso comercial se escondia um dos maiores escândalos morais da história moderna. A Companhia das Índias Orientais não era apenas uma entidade comercial, era um monstro de duas cabeças. Uma sorria para os acionistas de Londres com promessas de lucros estratosféricos. A outra, ensanguentada, esmagava sob suas botas os campos de Bengala, os palácios de Delhi, os sonhos de um subcontinente. Clive havia aberto as portas com a espada em Plassey, mas foi Warren Hastings quem aperfeiçoou a arte de governar através da corrupção sistemática, do suborno institucionalizado, da exploração disfarçada de administração. E enquanto os salões londrinos vibravam com os dividendos que jorravam do Oriente, Burke olhava para além dos números, via os ossos branqueando ao sol de Bengala, ouvia os gritos abafados dos zamindars arruinados, sentia o cheiro podre de um império que se construía sobre a fome alheia. Não era apenas uma questão de justiça, era uma questão de sobrevivência moral. Porque quando uma nação permite que seus homens mais poderosos saqueiem impunemente um povo distante, ela já começou a apodrecer por dentro. E Burke, que conhecia bem o preço da complacência, não iria assistir em silêncio ao espetáculo. Não quando o próprio irmão, Richard, havia sido seduzido pelas promessas da companhia, não quando amigos e parentes, arrastados pela maré da ganância, viam suas fortunas evaporarem no crash da Bengal Bubble de 1769, enquanto os verdadeiros arquitetos do desastre seguiam intocados, enriquecendo às custas do sangue alheio. Hastings, o homem das Índias, era o símbolo perfeito dessa decadência. Um erudito que colecionava manuscritos sânscritos enquanto seus agentes extorquiam nababos, um administrador que se gabava de entender a cultura indiana, mas cujas mãos estavam manchadas com o ouro roubado de viúvas e órfãos. Clive pelo menos tinha a desfaçatez de um saqueador, Hastings vestia a máscara do filantropo enquanto orquestrava um dos maiores esquemas de pilhagem já vistos. E quando, em 1785, ele desembarcou em Londres, não como um réu, mas como um herói, Burke soube que o momento havia chegado. Não seria um julgamento qualquer, seria um auto de fé da hipocrisia imperial.
Durante 1 ano e meio, Bork teceu sua acusação com a precisão de um cirurgião e a fúria de um profeta. Cada documento, cada testemunho, cada cifra falsificada era uma faca que ele enterrava no coração da companhia. E quando, em fevereiro de 1788, ele se levantou na Câmara dos Comuns para proferir seu discurso de abertura, não estava apenas condenando as Tings, estava colocando a própria alma da Grã-Bretanha no banco dos réus. Senhores, sua voz ecoava como um trovão sobre o silêncio constrangido dos pares, quando um homem rouba 600.000 libras dos cofres de um povo faminto. Não estamos diante de um crime comum, estamos diante da prova de que nossa civilização falhou. Não era sobre um governador corrupto. Era sobre o que acontece quando uma nação perde sua bússola moral, quando o lucro se torna mais sagrado que a justiça, quando a ganância de alguns é paga com a dignidade de milhões. E enquanto os lordes murmuravam, enquanto os acionistas da companhia suavam frio, Bork sabia, aquela não era apenas a hora da verdade para as Tings. Era a hora da verdade para a Inglaterra. Porque se um império não pode julgar seus próprios demônios, então ele já está condenado a ser devorado por eles. Mas Bork não se deixaria distrair pela fúria dos eventos em solo francês. Enquanto Paris ardia em chamas revolucionárias e Versailles caía sob o peso de sua própria decadência, ele mantinha os olhos fixos no que realmente importava: o julgamento de um homem que havia transformado a exploração em arte, a corrupção em sistema. Porque Hastings não era apenas um administrador colonial. Era o símbolo vivo de como o poder, quando desprovido de freios morais, se torna um monstro devorador de almas. E então, como um golpe de teatro divino, as acusações começaram a se acumular. Não eram meras alegações vagas, mas provas contundentes, enriquecimento ilícito às custas do sangue indiano, decisões que trocavam vidas por moedas de prata, um império construído sobre ossos e lágrimas. Cada documento apresentado em Westminster Hall era uma faca cravada no coração da hipocrisia britânica. Cada testemunha, um grito ecoando pelos corredores do poder. Até quando? O público lotava as galerias, ávido por justiça ou por espetáculo, pouco importava. O que importava era que, pela primeira vez, a máquina imperial estava sendo obrigada a olhar-se no espelho, e o reflexo não era bonito. Mas a justiça, como sempre, tem seu próprio ritmo. Um ritmo lento, tortuoso, quase cruel. Hastings, astuto, pediu tempo. Dias viraram semanas, semanas em meses, meses em anos. 7 longos anos de batalhas legais, de manobras políticas, de testemunhas que desapareciam ou mudavam de versão. 7 anos em que a Inglaterra assistia, entre fascinada e enojada, ao desfile de sua própria podridão. E então o veredicto: inocente. Uma palavra que soou como um tiro no escuro. Uma palavra que confirmava o que muitos já suspeitavam, que a lei, quando se trata dos poderosos, é apenas um teatro. Bork, que havia investido anos de sua vida, sua reputação, sua sanidade nessa cruzada, viu tudo desmoronar em um instante. Não era apenas uma derrota jurídica, era o triunfo da impunidade. Era a prova de que, no fundo, o império preferia fechar os olhos a enfrentar seus demônios. E enquanto a multidão se dispersava, enquanto os jornais debatiam o caso como se fosse mera curiosidade intelectual, Bork sabia: a verdadeira batalha não estava nos tribunais. Estava nas ruas de Paris, onde um povo cansado de tirania havia decidido queimar tudo. Estava nos salões de Londres, onde os mesmos que aplaudiam a ordem na Índia tremiam ante o espectro da revolução. Porque a história não espera por veredictos. Ela avança, implacável, e aqueles que se recusam a enxergar as rachaduras no sistema são condenados a ser esmagados por elas. E assim, enquanto Hastings saía livre, rico, impune, celebrado pelos seus, Bork voltava-se para um novo fronte. Não mais a Índia, mas a França. Não mais um homem, mas uma ideia. Uma ideia que, como um incêndio, já consumia a Europa e ameaçava devorar até mesmo a ilha que se julgava intocável. Porque quando a justiça falha, a história toma seu lugar. E a história, como Bork bem sabia, não perdoa. Mas a violência não é um fim, é o sintoma de um sistema que se recusa a curar suas próprias feridas. E enquanto a Europa se afogava em sangue, enquanto as ruas de Paris se transformavam em rios de revolta, Bork via o que poucos ousavam admitir: a revolução não era um nascer do sol, mas um incêndio que consumiria até seus próprios arquitetos. Napoleão surgiria depois, é verdade, um homem que prometia ordem no caos, um general que se tornaria imperador, um salvador que se revelaria carrasco. Mas em 1793, enquanto as cabeças rolavam e os ideais se dissolviam em terror, Bork já havia escrito o epitáfio daqueles que acreditavam que a liberdade poderia nascer da guilhotina. Reflexões sobre a Revolução na França não era um livro, era um aviso.
Um grito contra a ilusão de que a justiça pode ser forjada no cadinho da anarquia. E hoje? Hoje a história se repete não como farsa, mas como eco. Os mesmos erros, as mesmas promessas vazias, os mesmos discursos inflamados que antecedem o colapso. Burke não era um reacionário, era um homem que entendia que a liberdade sem ordem é tão perigosa quanto a tirania sem limites. O liberalismo que ele defendia não era a licença para destruir, mas a sabedoria para construir. Conservador? Sim, mas de um conservadorismo que não temia o progresso, apenas sua perversão. Ele via o que muitos ainda se recusam a ver, que a verdadeira revolução não está nas barricadas, mas na capacidade de reformar sem ruir, que a justiça não se decreta com gritos, mas se constrói com instituições, que a liberdade não é um direito conquistado no calor de uma noite de violência, mas um legado que exige prudência, paciência, respeito às regras que nos mantêm unidos. E quando Fox, seu antigo aliado, o acusou de trair os ideais da Revolução Americana, aquela que Burke havia apoiado, ele respondeu com a clareza de quem sabe que princípios não são bandeirolas a serem hasteadas conforme o vento sopra. A América lutara por autogoverno dentro da tradição, não pela destruição de tudo o que viera antes. A França? A França era o oposto, um experimento que trocava a liberdade pela vingança, a razão pela histeria. Uma nação não se governa pelos caprichos de uma assembleia enfurecida, escreveu. E enquanto os Whigs se dividiam entre o medo e a complacência, enquanto a Câmara dos Comuns se tornava um teatro de discursos vazios, Burke permaneceu firme, não por teimosia mas porque sabia, quando a lei é substituída pelo ódio, quando a política se rende ao espetáculo, o que resta não é uma república mas uma selva. E assim, enquanto a Europa ardia, enquanto os reacionários uivavam por um passado que nunca voltaria e os radicais sonhavam com um futuro que nunca chegaria, Burke ofereceu algo raro, um caminho entre o dogma e o caos. Um liberalismo que não temia o passado, mas não se curvava ao presente. Um conservadorismo que não era nostalgia, mas responsabilidade. Porque no fim, a questão nunca foi escolher entre mudança e tradição. Foi, e sempre será escolher entre a sabedoria e a loucura. Entre construir e queimar. E a história, como Burke bem sabia, sempre julga os incendiários. Mas Burke não era homem de se render à inércia ou ao desânimo. Enquanto a Europa ardia em revoluções e contra-revoluções, enquanto os salões de Paris se enchiam de gritos por liberdade, igualdade e fraternidade, e os campos da Vendéia se tingiam de sangue, ele via além das fronteiras imediatas. Seu olhar se voltava para um lugar que nunca deixou de latejar em seu peito, a Irlanda. Não a Irlanda romântica dos versos ou a Irlanda distorcida pelos preconceitos londrinos, mas a Irlanda real, ferida, dividida, sufocada por leis que, em nome da ordem, perpetuavam a injustiça. Era 1789 quando os líderes católicos irlandeses, cansados de séculos de marginalização, ousaram erguer a voz. Não pediam esmolas nem clemência, exigiam justiça. E quem melhor para ouvi-los do que Burke, o homem que havia denunciado a opressão na Índia, que compreendia o peso das cadeias invisíveis. Eles o procuraram não como um benfeitor, mas como um aliado. E Burke, com a lucidez que só os grandes estadistas possuem, viu naqueles homens não uma ameaça, mas uma oportunidade. A chance de curar uma ferida aberta há demasiado tempo. Seu filho Richard seria o elo, um jovem brilhante, disposto a servir como agente daqueles que buscavam, finalmente, um lugar ao sol. Mas Burke sabia que as batalhas não se ganham apenas com boas intenções. Em 1792, dirigiu-se a Sir Hercules Langrish não como um suplicante, mas como um estrategista. Sua carta não era um pedido tímido, era um manifesto. Defendia a emancipação católica não como um favor, mas como um ato de sabedoria política. Por que nação poderia prosperar quando metade de seus filhos era mantida à margem? Que império poderia se sustentar sobre o ressentimento? Ele expôs com uma clareza cortante a hipocrisia de um sistema que pregava a liberdade nos discursos, mas a negava nos fatos. E no entanto mesmo Burke, o homem que havia desafiado reis e ministros, enfrentaria o gosto amargo da derrota. A emancipação não viria em sua vida. A Irlanda, em vez de se reconciliar, se levantaria em revolta em 1798, com a ajuda da mesma França que ele tanto temera. O governo britânico, em vez de estender a mão, apertaria o cerco. E a solução que viria, os atos de união de 1800, seria não um pacto de igualdade, mas uma absorção forçada, um remendo grosseiro sobre uma ferida que nunca sarou. Enquanto isso, em Londres, a política seguia seu curso implacável.
Os Portland Whigs, aqueles moderados que Burke ajudara a unir, finalmente selaram uma aliança com Pitt em 1794. Uma vitória? Talvez. Uma vitória de Burke? Não exatamente. Ele havia sido o arquiteto da aproximação, o homem que vira, antes de todos, a necessidade de uma frente comum contra o caos revolucionário. Mas quando a hora da divisão dos espólios chegou, seu nome não estava entre os escolhidos para os postos de comando. Pitt, sempre pragmático, preferiu outros. Portland, grato mas cauteloso, não insistiu. A idade, a doença, o cansaço, tudo conspirava contra ele. Burke tinha então 65 anos, e o corpo já não respondia como antes. O câncer o consumia por dentro, metáfora cruel de uma vida dedicada a combater a corrosão das instituições. Mas se a saúde o traía, a mente permanecia afiada como sempre. Ele não suplicaria por um cargo nem se humilharia por uma pensão. Quando o rei George III, em um gesto tardio de reconhecimento, ofereceu-lhe um título nobiliar que Burke recusou. Não queria ser lorde de nada. Queria ser lembrado como o homem que lutou pelo que era certo, não pelo que era conveniente. Em junho de 1794, ele se retirou para Beaconsfield, não como um derrotado, mas como um homem que havia dado tudo o que podia. Seu filho Richard assumiria seu lugar no parlamento, um legado vivo, embora o peso da herança fosse enorme. Burke sabia que as batalhas que travara não terminariam com ele. A emancipação católica demoraria ainda um século para se concretizar. A Irlanda continuaria a sangrar. E a Inglaterra, cega em sua arrogância, repetiria os mesmos erros uma e outra vez. Mas ele partia com uma certeza, havia plantado sementes. Em seus discursos, em seus escritos, na teimosia com que defenderá a razão contra o fanatismo, deixará um rastro que nem o tempo nem os homens poderiam apagar. A história, afinal, não pertence aos que gritam mais alto, mas aos que pensam mais fundo. E Burke até o fim pensou. A morte chegou em julho de 1797, silenciosa como um crepúsculo sobre os campos de Beaconsfield. Não houve batalha final, nem discurso de despedida, nem o estrondo de canhões que tanto temera para a Inglaterra. Apenas o peso de um corpo enfraquecido pelo câncer, uma mente que até o último suspiro se recusou a cessar. Burke partiu como viverá, entre livros, cartas inacabadas e a certeza de que o mundo que deixava ainda precisava de suas advertências. Mas a história teimosa não se contentou em enterrá-lo. Enquanto o solo se fechava sobre seu caixão, suas ideias já germinavam em lugares que ele jamais imaginaria. Fitzwilliam, o jovem conde que herdara o legado de Rockingham, assumiria o governo da Irlanda com um plano audacioso: reformar sem romper, conciliar sem capitular. Burke o aconselhara em cartas febris, escritas entre dores, insistindo que a justiça para os católicos irlandeses não era caridade, mas sobrevivência. Um império que oprime metade de seus súditos, escrevera, é como um homem que corta a própria perna para provar que pode andar sem ela. Fitzwilliam tentou. Falhou. A corte de Londres, sempre surda aos apelos da razão, preferiu a velha receita, força bruta e promessas vazias. Mas a semente estava plantada. A questão irlandesa, que Burke transformará de rebelião em debate, nunca mais seria ignorada. Enquanto isso, do outro lado do canal, a França revolucionária devorava a si mesma. Burke assistira, horrorizado, ao espetáculo da guilhotina e dos comitês de salvação pública, mas também previra o desfecho. Uma nação que troca a lei pela vingança acaba por se afogar em seu próprio sangue. Em cartas sobre um regicídio da paz, ele desmontara, peça por peça, a ilusão de que a revolução poderia ser exportada sem consequências. A paz com uma França jacobina, advertira, é como um pacto com um incêndio. Você pode achar que o controla, até queimar sua própria casa. A Inglaterra relutante acabou por ouvir. A guerra que se seguiu, longa, brutal, custosa, provou que Burke estivera certo mais uma vez. A superioridade econômica e naval britânica prevaleceria, mas não sem antes exaurir uma geração. Ele não viveu para ver o Waterloo, mas suas palavras ecoaram nos gabinetes de Pitt e Castlereagh como um mapa em tempos de tempestade. O século XIX, porém, reservaria sua maior ironia. Burke, o homem que desconfiava das abstrações e pregava a prudência, tornou-se o pai intelectual de dois monstros que jamais imaginaria. Os Tories o reclamaram como seu, forjando com seu nome um conservatismo que muitas vezes traía seu espírito. Os Whigs e depois os liberais roubaram suas ideias sobre representação e direitos, mas esqueceram sua aversão ao radicalismo. Até os socialistas mais tarde citariam seu horror à miséria industrial, embora ele jamais tivesse sonhado com a solução que propunham.
O sistema partidário que ajudara a esboçar, com seus debates acalorados e alianças frágeis, tornou-se a espinha dorsal da política moderna. Os chartistas gritavam por sufrágio universal nas ruas de Londres, os irlandeses, inspirados por suas palavras, sonhavam com o parlamento em Dublin. E até os mais ferrenhos defensores do statu quo eram obrigados a negociar, a ceder, a pensar. Burke odiaria a bagunça, mas reconheceria o progresso. A política, afinal, era a arte de governar homens imperfeitos em um mundo imperfeito. Hoje, quando olhamos para trás, é tentador reduzi-lo a um profeta da direita ou a um reacionário nostálgico. Nada poderia ser mais falso. Burke foi, acima de tudo, um homem que entendia uma verdade incômoda. As sociedades não são máquinas a serem reinventadas, mas organismos vivos, cheios de cicatrizes e memórias. Sua genialidade estava em perceber que a mudança, quando necessária, devia ser orgânica, como o crescimento de uma árvore, não a demolição de uma floresta. Uma nação não é uma ideia, escreveu. É uma parceria entre os que já se foram, os que ainda vivem e os que estão por vir. E assim, enquanto o mundo corria para frente, tropeçando em utopias e guerras, suas palavras permaneciam, teimosas como faróis em noites tempestuosas. Não como respostas, mas como perguntas. Até onde podemos ir sem nos perdermos? Como reformar sem destruir? Como ser livre sem ser ingênuo? Questões que 2 séculos depois, ainda nos perseguem. Burke morreu em 9 de julho de 1797. Sua obra não.